boa sexta-feira para todo mundo, final de semana chegando. E qual a boa de hoje? É que Bahia e Vitória têm jogos pela Série A e pela Série B, respectivamente, neste final de semana. O Vitória recebe o São Bento em casa, no Barradão, às 4h30 da tarde, tentando voltar a vencer em 3 jogos na Série B, 2 derrotas fora, contra Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto, uma vitória em casa diante do Vila Nova e agora é voltar a vencer. É imprescindível para o Vitória voltar a vencer diante do São Bento. Já o Bahia vai até São Paulo começar essa saga aí, né, do Tricolor diante do São Paulo. Serão 3 jogos, um pela Série A, outros 2 pela Copa do Brasil. Então teremos aí 3 duelos interessantes entre Bahia e São Paulo. Mas o jogo deste domingo no Morumbi, às 11 horas da manhã, vai ser pela primeira divisão. Um jogo que Roger Machado deve fazer algumas mudanças no esquema tático tricolor. Daqui a pouco a gente fala do Bahia, porque vamos começar o programa falando do Vitória pelo seguinte: o Vitória deve ter, para esse jogo, vai ter a 14ª formação defensiva em 23 jogos, porque já teve 13 em 22, está indo para o 23º jogo. Como o Vitor Ramos já foi para o CRB, não tem como repetir o sistema defensivo, ou seja, não existe essa possibilidade de repetir o sistema defensivo, até porque também Kaique foi afastado, ou seja, o Vitória vai para o seu 14º sistema diferente de defesa. Não à toa, o time vem sofrendo muitos gols, vem falhando demais, não à toa não tem como se entrosar, não tem como ter concentração, não tem como ter estabilidade, porque por mais que seja assim uma busca para acertar, essa busca não está sendo feita da maneira como a gente imaginava que fosse. É uma busca incessante para tentar dar qualidade à equipe do Vitória, sendo que os jogadores são extremamente limitados. E todo o problema da defesa do Vitória, gente, começa no gol. No ano passado, o Vitória teve 5 goleiros, certo? 5. A gente está no dia 17 de maio, o jogo é no dia 18, ou seja, primeiro semestre do futebol da temporada ainda não acabou e o Vitória deve ir para o seu 4º goleiro. Desse jeito, não há defesa que aguente. Porque por mais que Kaique tenha falhado diante do Guarani, um erro crasso, um erro capital, inclusive vem sendo uma tônica de Kaique quando ele erra para fazer gol, o adversário fazer gol, são sempre erros decisivos. Contra o Guarani ele errou, e por mais que ele tenha tentado buscar aquele crédito com grandes defesas, o gol de Diego Cardoso, que deu empate ao Guarani quando o Vitória estava vencendo por 1-0, foi determinante para que ele, no jogo desse sábado contra o São Bento, nem sequer tenha sido relacionado. Para esse jogo, o Tencati colocou Ronaldo e Lucas Arcanjo. Lucas deve ser o titular, ou seja, o Vitória indo para o 4º goleiro na temporada. Desse jeito, não tem defesa que funcione. É uma instabilidade muito grande, é uma insegurança gigantesca e desse jeito, sem sequência, a defesa do Vitória não vai conseguir se encontrar de jeito algum. Se todo grande time começa por um grande goleiro, esse time do Vitória está longe de conseguir almejar algum tipo de sucesso. Precisa de uma definição. Quem é esse goleiro? Vai ser Lucas? Vai ser Ronaldo? Vão resgatar Kaique? João Gabriel vai reaparecer? João Gabriel que só fez um jogo até aqui na temporada e já foi escanteado? Será que o Vitória vai ter dinheiro para buscar um novo goleiro mais experiente no mercado? Que eu até defendo hoje que talvez seja sim necessário para que o Vitória tenha um pouco mais de segurança na defesa, a contratação de um goleiro mais experiente, mas vai contratar como? Com que dinheiro? Então o Vitória fica sempre nessa encruzilhada. Precisa contratar, mas não tem como, não tem recurso, não tem dinheiro. Desse jeito o time do Vitória deve ser Lucas no gol, Matheus Rocha, Dedé pode estrear ao lado de Everton Senna, Dedé que veio do futebol paraense, e Capa na esquerda. O time deve ir num 4-2-3-1 com Léo Gomes como primeiro volante e outra novidade, de repente Marciel, que já foi registrado, já foi regularizado junto ao BID, pode também fazer a estreia dele com a camisa do Vitória, um bom jogador, elogiado na base do Corinthians, mas que ainda não se firmou em lugar algum, ele que teve aí já algumas passagens por diversos clubes do Brasil. Andrigo, outro que também está fora, não joga mais pelo Vitória, sequer foi relacionado, já uma opção descartada por Cláudio Tencati. Você deve ter na equipe do Vitória, ali do meio para frente, Juan Levine, Nixon, que entrou bem contra o Guarani, Tencati elogiou bastante ele, com isso o Nixon deve ser o titular. Felipe Garcia do outro lado, com Neto Baiano no comando de ataque, Neto que inclusive pode ser o capitão desse jogo diante do São Bento. Então, enquanto o Vitória não conseguir buscar essa estabilidade defensiva, encontrar essa estabilidade defensiva, vai ser bem difícil do Vitória ter tranquilidade na sua retaguarda, na sua defesa. Falar do Bahia agora,
Bahia que joga contra o São Paulo às 11 horas da manhã no estádio do Morumbi, um jogo bem complicado para o Bahia. E a grande novidade desse time, inclusive para quem estava ouvindo a Rádio Sociedade mais cedo ao meio-dia, a gente estava entrevistando o Roger Machado, direto lá do Fazendão. E Roger, ele tentou despistar, ele tentou não entregar, ele tentou fazer um mistério, mas o Bahia deve sim ter um time com 3 volantes, com Gregory, Elton e Douglas. Mais sustentação defensiva, maior equilíbrio para recomposição, até um time mais combativo, com mais imposição física, mas principalmente um time que pode ter com esses 3 volantes que vão para o combate, que vão para o choque, mas que também jogam, que saem para o jogo, que tem aproximação ofensiva. O Bahia pode ter até mais um controle da posse de bola e, consequentemente, um controle do jogo sem sofrer tanto. Ramires com isso vai para o banco. Numa ponta Elber, na outra Arthur, e no rodízio aí de Roger, um jogo Fernandão, outro jogo Gilberto deve ser o titular do Bahia para essa partida. Então o Roger tentando dar um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais da possibilidade de controlar o jogo com 3 volantes. Então tudo indica que Elton, Gregory e Douglas vão ser os titulares para essa partida de domingo diante do São Paulo. O sistema defensivo do Bahia, que também vai ter novidade, né? Douglas, Ezequiel fazendo a estreia dele com a camisa do Bahia, ele foi contratado junto ao Fluminense, hoje reserva de Nino, já que Nino está vivendo aí um grande momento com a camisa tricolor. Hernando, Lucas Fonseca e Moisés voltando à lateral esquerda. Vários torcedores têm até falado comigo, elogiando essa possibilidade do Bahia voltar a ter 3 volantes. Não é um sistema que de cara você ache que vai ser aquele futebol vistoso. Afinal, são 3 volantes, jogadores que a priori se preocupam mais em marcar, em defender, em desarmar, do que propriamente atacar. Só que se você observar, Gregory, Elton e Douglas são 3 volantes que se complementam. Douglas canhoto, Elton e Gregory jogadores que utilizam mais a perna direita, Gregory volante mais combativo e Elton e Douglas 2 volantes que não são ruins na marcação, longe disso, mas que têm características de chegar mais à frente. Então são 3 volantes que, isso sem tirar o fato de que Gregory também chega à frente e que tanto Elton quanto Douglas podem fazer essa recomposição. Então um detalhe interessante desse sistema é essa movimentação, essa troca de posição entre esses 3 volantes do Bahia, algo para a gente analisar logo após o jogo, aliás, a nossa live de segunda-feira, às 8 horas da noite, no nosso site bahiafc.com.br, e torcendo, claro, por um grande desempenho do Bahia e um grande desempenho do Vitória. Deixa eu dar um recado aqui para vocês, estava vendo com o Yuri, que está bem aqui, o chutão da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, aliás, aliado ao jogo do Vitória na Série B. Eu não sei o que esses caras tomaram, usaram, simplesmente não sei. Os caras estão imitando um negócio de dinossauro, que é um apelido de um dos integrantes do Bahia, que até agora ninguém explicou. Porque tá todo mundo fazendo assim, pulando e fazendo o diabo. Pelo amor de Deus, Alvinho, você é maluco, tanto nos seus palpites, quanto em alguns dos seus palpites, tanto quanto nessa maluquice dessa sua interpretação. Que ator, viu? Que ator. Vitor Torres é maluco, é cheio de tique. Juliana com Atlético e Cássio Cardoso não parou de rir. Quando o chutão subir, gente, corre lá para assistir, porque de fato tá imperdível, tá muito bacana o nosso chutão da rodada. E só pra gente terminar mais uma notícia, a seleção brasileira feminina foi convocada para a Copa do Mundo com 2 baianas, com a lateral Fabiana e com a interminável Highlander Formiga, 41 anos, 7ª Copa do Mundo, e ela vai estar lá representando a seleção na Copa do Mundo da França, que começa no mês que vem, com Marta, com Cristiane, enfim, com todas as craques brasileiras. Então a gente vai torcer muito por essas meninas, e já que a gente falou da seleção feminina, falar da Copa América também, já que Tite convocou aí os jogadores para a competição. Neymar, que todo mundo parece que esqueceu, né, do murraço que ele deu no torcedor lá da França, do torcedor do Paris Saint-Germain, e do torcedor do Paris Saint-Germain, do torcedor que estava perturbando ele lá na França, lá em Paris, ele acabou acertando um soco. Nessa hora não tem punição. Ah, mas é porque ele é o jogador de maior qualidade, não pode punir. Não pode punir e deve ser punido sim, porque se ele é o melhor jogador tecnicamente, ele também tem que dar exemplo. Douglas Costa teve uma atitude tão antiprofissional quanto, e acabou sendo punido, foi nem convocado para a Copa América. Um dos destaques é David Neres,
vai jogar a Copa América. Richarlison também foi convocado, Fernandinho de volta, ele que foi execrado por muita gente por conta dos erros na partida diante da Bélgica, que foi decisiva, né? Os erros dele também contribuíram muito para a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Daniel Alves, precisamos de um lateral direito, porque se não for Daniel Alves vai ser Fagner, então está em uma posição bem carente na seleção brasileira para um futuro próximo que precisa desesperadamente de uma renovação. Tá aí só uns pitacos sobre seleção, não vou me alongar muito não. Boa sorte para as meninas na França, boa sorte para a rapaziada do Brasil na Copa América que a gente vai sediar, torcendo, claro, aí para um grande final de semana de futebol também, com um bom resultado do Bahia fora de casa e com um bom resultado do Vitória aqui no Barradão. Esse foi o Qual a Boa dessa sexta-feira. Final de semana tem Bahia, final de semana tem Vitória e segunda-feira na nossa live, às 8 horas da noite, a gente se encontra na nossa Resenha Barril. Valeu, galera, um abraço, bom final de semana.